Salve, salve, caríssimos considerados e consideradas, tudo bem, tudo ótimo? Pessoal, hoje vamos começar aqui já lançando uma pergunta para vocês. Você que está aí já com seus 25 anos, 30 anos, 35, 40, 45, 50, 60, 65, 90 anos, 125 anos. Olha aqui nos meus olhos e responda. O que você fez quando era jovem que hoje você não faria mais? O que você fez que, se você voltasse ao passado, você tivesse uma maquininha do tempo para voltar ao passado, você consertaria, você remendaria, você não realizaria? Então, pessoal, nós vamos falar sobre isso, sobre o tempo. Quem é o tempo? O tempo é o mestre das grandes lições. Só o tempo propicia lições, aprendizagens, compreensões de vida que, quando somos jovens, na nossa falta de experiência, não compreendemos. Tem coisas que lá no passado nós tivemos um tipo de compreensão, mas que, se fosse hoje, nós teríamos outra forma de ver as coisas, outra forma de compreender as coisas. E quem é que ensina isso? O tempo. O tempo traz experiência, o tempo traz sabedoria. Se você é uma criança sábia, se você é uma criança que já consegue assimilar as coisas já de uma forma extraordinária, quanto mais passar o tempo na sua vida, melhor você vai ficar, né? Né? O tempo faz o vinho ficar melhor, né? Uma cachaça envelhecida diz que é melhor. As literaturas, né? Então, o envelhecimento, o que é o envelhecimento? É a soma das nossas experiências no tempo, né? Então, a historinha que eu vou contar aqui para vocês faz parte do tempo que eu era adolescente, né? Eu estava ali com meus 13 anos de idade. Desde muito cedo, geralmente eu conto essa história para os meus estudantes, né? Meus alunos, né? Que a professora fez um grande elogio para mim, mas que naquele tempo eu não compreendi. E hoje eu entendo que foi um grande elogio na minha vida, tá? Como que aconteceu? Desde menino, eu comecei a ficar inclinado a escrever, né? Gostava de inventar coisa, tudo que eu via eu recopiava, eu tentava imitar, eu pensava que ia ser escritor, pensava que ia ser poeta, pensava que ia ser repórter, pensava que ia ser jornalista, pensava que era um monte de coisa. Então, uma coisa que eu gostava de brincar era com um caderno e uma caneta. Escrevia um monte de coisa, né? E chegou um dia a professora de língua portuguesa, né, lá na escola Ribas Júnior, na Chibata, ela pediu uma redação com tema livre. Quando eu vi aquilo, eu já tinha vários escritos já, né, rascunhado e tudo. A hora que ela falou, é tema livre, eu falei, agora é comigo, né? Aí já encostou em mim um amigo meu e uma prima, né? E daí a prima falou assim, primo, você podia me ajudar a fazer essa redação, você é bom para escrever, ela me conhecia, né? Meu amigo vivia comigo para baixo e para cima e para baixo, me conhecia, falou, Genilson, você vai me ajudar nessa redação. Eu falei, deixa comigo. Então, pessoal, peguei ali, rapaz, e pensei numa ideia, sabe? E rascunhei uma ideia, e caprichei, entreguei para minha prima. Aí peguei também minha caneta e um caderno e escrevi e entreguei pro meu amigo. Meu amigo deu, falou, passa a letra de 6. Eles passaram, fizeram o trem ali, disseram que ficaram granfino. Eu falei, agora é a minha. Aí, pessoal, caprichei na minha redação, sabe? Fiz aquela coisa assim, extraordinária, a mais caprichada de todas aquelas que eu tinha feito para minha prima e pro meu amigo. Falei, e agora? Imaginei, né, uma história que já tinha vindo na minha cabeça, que eu tinha rascunhado, escrito, quando não estudava, olhando a cidadezinha pequena lá da Chibata e fazendo uma experiência que eu tive em Goiânia,
comparei a Chibata como uma cidadezinha pequenininha, pacata, aquele povo todo amigo, aquela família, aquela solidariedade, não tinha polícia, não tinha nada, tudo se resolvia através dos conselhos da família, né? Comparei com a cidade grande e tracei uma linha do tempo como se a cidade tivesse crescido, desenvolvido e virasse uma mega cidade. E claro, e daí nisso veio os problemas sociais de roubo, furto, poluição, muito carro, trânsito, atropelamento, virou um trem ali. E pra mim eu achei que ficou bom demais. Chegou o dia, entreguei pra professora. Chegou o dia lá, a professora, olha, vem entregar as redações. Todo mundo entregou, a professora recolheu ali, continuou a aula dela e sumiu. Quando foi na outra semana, todo mundo ali ansioso para receber a redação da professora. Aí vem lá a professora entregando as redações, né? Entregou para o menino, parabéns! Entregou para o outro, parabéns! Né? E daí chegou a vez da minha prima. Parabéns pelo seu texto, ótima redação, viu? Você tirou 9, só não vou te dar 10 porque em língua portuguesa ninguém tira 10. Pá, 9 para minha prima. Chegou pro meu amigo, olha, parabéns pela sua redação, ficou ótima, viu? Teve uns errinhos aqui, eu descontei, você foi com 8,5. Meu amigo pegou a redação, passou por mim assim, deu uma olhada e falei, legal. E eu aguardando chegar a minha vez, eu falei, se o meu amigo tirou 8,5, se a minha prima tirou 9, a minha é 10, porque eu caprichei mais. Pessoal, quando chegou a minha redação, tinha um zerão bem grande assim, ó. Peguei a redação e falei assim, uai professor, por que 0? Ela olhou pra mim e falou assim, uai, eu que te pergunto por que 0. Ué, mas por que 0? Eu fiz a redação. Genilson, olha aqui pra mim. Você tá achando eu com cara de boba? Você colou essa redação, você copiou ela de um livro. Professora, mas eu já vi essa história num livro, por isso é 0. Eu pedi para você produzir uma redação sua. Professora, mas ó, não discute, senão eu vou mandar você para coordenação. Rapaz, eu fiquei num ódio dessa professora. Eu fiquei num grilo, sabe? Daquela minha redação 0. E o tempo foi passando e eu grilado com aquela professora, sempre lembrava daquela redação 0. Sempre lembrava da injustiça que a professora me cometeu com aquele 0. E daí chegou o final do ano, eu ainda fiquei de 5ª prova em língua portuguesa por causa daquela redação 0. Sabe, eu não esquecia nunca, eu sempre contava que a professora me injustiçou. Toda vez que eu via ela na rua, eu falava, a professora me injustiçou, e foi passando. E o tempo passou, eu parei de estudar, segui outros destinos, depois voltei a estudar de novo. Estava eu lá em União da Vitória, já estudando no seminário. Nós tínhamos aula de ortografia, aula de não sei mais o que, com o professor, com o padre Antônio Bortolini. Tínhamos aula de redação e dissertação com o padre Olívio. Aí o padre Olívio falou, piazada, depois dele ler vários textos conosco lá, está, piazada, quero que vocês façam para mim uma redação tema livre. Falei, haha, e agora? Peguei meu caderninho antigo, saquei meu caderninho antigo e ó, transcrevi a redação. Falei, agora eu quero ver. Cheguei lá, chegou o dia lá, Padre Olívio, vamos escolher as redações para ler. Pegou as redações ali, daí eu li a minha, o Júlio leu a dele, o Valtair Andrino deu a dele, sabe, era um monte de menina aí. Juliano Somavila, todos leram ali, o padre e tal. E a menina falou assim, Goianito, essa redação foi você que fez? Eu falei, foi, padre. Da sua cabeça? Eu falei, da minha cabeça. Parabéns! Parabéns! Eu falei, engraçado, padre, essa redação minha me deu nota 0 lá no passado, quando eu tinha 13 anos. A redação antiga sua? Eu falei, eu fiz para a professora, entreguei, contei toda a história para ele. Ele falou assim, Goiano, não julgue a professora, porque ela fez um dos maiores elogios da sua vida. Ela te comparou a um escritor gabaritado. Ela te comparou a sua redação como
um profissional em literatura, um profissional de conto. Por isso que ela achou que você copiou do livro. Mas está extraordinária. Você tem que perdoar a professora porque ela fez o maior elogio da sua vida. Ela deu a maior nota que alguém poderia receber. Foi a de pensar, né? A de acreditar que a sua redação foi digna de ter presença num livro. Ficou tão boa a sua redação que ela achou que você copiou de um livro. Então, perdoe sua professora. Eu falei, fiquei ali, depois fiquei pensando, ela me deu aquele alívio. Falei, gente, é verdade. Padre Olívio tem razão, né? Às vezes uma reprovação que a gente tem na vida é porque tem uma aprovação acima disso. Né? Às vezes a pessoa, quando reprova uma atitude nossa, é porque ela não quer reprovar, é porque ela está reconhecendo valores extraordinários ali, que até então o erro é ela julgar que às vezes nós não somos capazes. Talvez pela pobreza, talvez pela falta de experiência, pela falta de vivência. Eu ainda era uma criança, 13 anos de idade, produzir um texto daquele, talvez ela não conseguiu acreditar. Ela não conseguiu ver em você essa capacidade intelectual. Mas a reprovação dela foi um dos maiores elogios que ela fez para a sua produção de redação. Gente, eu assimilei isso, entendi, fiquei muito feliz. Tanto é que estou contando a história para vocês aqui, eu conto para os meus alunos. E eu tenho a minha redação lá no meu caderninho, eu deveria ter trazido aqui, né, para vocês, para mostrar a redação corrigida pelo Padre Olívio, né? Um caderninho com capa da Luana Piovani. Essa história só me veio à cabeça porque eu estava conversando com as minhas irmãs, falando de caderno antigo, eles lembrou do meu caderninho. Eu falei, eu tenho esse caderninho, daí lembrei da redação lembrei da história, estou contando para vocês aqui. Então, pessoal, existe alguma coisa na sua vida que você foi reprovado lá atrás, que você não compreendeu e hoje você olha pelo retrovisor da vida e fala, gente, foi uma grande lição, né? Então é o tempo, o mestre de todas as coisas, o mestre das grandes lições que sempre nos apontam grandes ensinamentos. E enquanto você vai pensando no que você fez no passado que não faria hoje, nas grandes lições que vocês aprenderam através do tempo, eu vou me despedindo de vocês, deixando o meu muito obrigado, a minha gratidão eterna por você estar aqui no canal e nos comprometendo que, se Papai do Céu permitir, até a próxima oportunidade estaremos aqui, tá bom? Tchau, obrigado!